Boa noite, vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje, né? Essa conversa sobre o nosso Setembro Amarelo. Primeiramente agradecer a quem vai entrando aqui com a gente, né? A gente está continuando esse nosso trabalho, né? Que o nosso Lab fazendo aí há praticamente mais de 2 anos, trabalhando, né? Atuando nesse trabalho de falar sobre, né, o que é a doença mental, o que é o Setembro Amarelo, a importância de você estar se prevenindo em relação a isso, você poder estar, na realidade, sabendo ouvir as pessoas, entendendo a situação, entendendo que não é uma brincadeira, que não é falta de vontade, que não é um monte de coisa aí que se fala por aí, né? Na realidade, se fala muita coisa e na verdade tem muito mito aí, tem muita coisa que não é verdade. Então a gente está aqui para conversar hoje. Eu vou chamar daqui a pouco meu amigo André. O André é um amigo de coração que eu tenho, né? Um cara que eu admiro muito, muito, muito mesmo o trabalho dele. Admiro a força de vontade dele, admiro a capacidade que ele tem de falar para a gente abertamente sobre vários temas, né? Vários temas, e principalmente o tema que eu acho mais interessante é como ele lida com a realidade que ele vive, que ele já viveu, né? Da depressão. Então, esperar o André chegar, daqui a pouco ele está chegando por aqui. Eu vou até passar aqui, passar uma mensagenzinha para ele aqui, para ele poder passar aqui o link aqui para ele poder entrar aqui nessa conversa, para a gente já começar aqui esse bate-papo e a gente poder aproveitar o máximo, porque o nosso amigo Instagram, né, ele bloqueia a gente depois de 1 hora, né? Então, se a gente não começar logo, o negócio para, tá? Mas antes da gente começar com o André, eu tenho uma novidade para você, tá? Eu vou até pedir para depois a Juliana colocar aqui para a gente, deve estar acompanhando aí, daqui a pouco ela vai colocar para a gente. A gente tinha, né, uma vontade muito grande de saber conseguir fazer, né, como é que a gente conseguir realizar esse trabalho que a gente já fazia há muito tempo, fazia junto na sociedade, né? Principalmente quando a gente realizava nossas atividades lá no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, em que a gente fazia essa escuta qualificada. E aí, depois de muito conversar, de muito pensar, a gente pensou, poxa, mas por que a gente não vai para a internet? Por que a gente não vai para o ambiente digital? E aí hoje, né, hoje a gente colocou no ar, daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui, um site que é setembroamarelo.hnl.com.br. Lá nesse site você vai entrar, tem algumas informações sobre esse período de Setembro Amarelo, mas tem o principal, você vai clicar no link e você vai para uma página onde você vai poder agendar uma escuta qualificada online. Exatamente, o nosso lá está disponibilizando para qualquer pessoa do Brasil, nossos profissionais, né? Todo dia vai ter um profissional na parte da manhã, um profissional na parte da tarde, em que você vai entrar uma plataforma de telemedicina, uma plataforma segura, com toda a questão de preservação da sua informação, em que você vai poder agendar manhã ou tarde, do dia de amanhã até o dia 30, com exceção do sábado e domingo, uma escuta qualificada. O que é isso? É um momento em que nosso profissional vai estar ali para escutar vocês. Não é uma consulta, não é um atendimento psicológico, nem psiquiátrico. É uma escuta. E esse profissional vai conversar com você, vai estar lá para te ouvir, e aí, se for o caso, também para te orientar, como é que você deve proceder, como você deve fazer. Então, a Juliana vai entrar agora, vai colocar depois para vocês aí o link, certo? Para vocês entrarem, divulguem, né? Nós vamos ter todo dia, na parte da manhã, na parte da tarde, um profissional da nossa equipe técnica, que vai estar lá só para isso, só para escutá-los. Vai funcionar como? Você vai entrar no site, vai acessar a plataforma, você vai entrar lá, vai fazer um pequeno cadastro, vai escolher lá o profissional e o horário. Depois você recebe a confirmação e no dia da hora marcada você vai receber um SMS no seu celular. Por isso é importante colocar o número do seu telefone celular, porque essa chamada de vídeo vai ser feita pelo telefone celular, pela plataforma que a gente está utilizando. Então, no dia lá você vai receber o SMS, vai ter um link, você vai acessar esse link e aí você vai poder fazer essa escuta qualificada com um dos nossos profissionais. Vai durar meia hora, é uma meia hora que você vai ter ali para conversar e o nosso profissional está preparado para te ouvir e para te orientar. Então aproveita essa novidade do nosso lar, a gente quer muito
poder contribuir. A gente entende que essa é uma forma de a gente poder contribuir com vocês e estar levando para vocês esse amparo, essa escuta, essa forma de contribuir como nós, Hospital Psiquiátrico, e contribuir com a sociedade, trazendo um pouquinho também dessa ação social que a gente tem. Eu vou chamar o André, porque eu já tomei 5 minutos dele, depois ele dá um carão, né? Porque eu já tomei 5 minutinhos dele para falar, e aí daqui a pouco já foi, né? O tempo de fala da gente. Aguardar o André. Manda que a conexão da internet hoje esteja 100%. Deixa eu ver logo aqui, estou conectado corretamente. Estou conectado corretamente. Não tá indo. Ok, meu filho. Vou desfazer aqui, vou tentar de novo. Primeira tentativa não foi. Vamos tentar a segunda vez aqui. Vamos ver quem está aqui online. Vamos lá, fazer transmissão ao vivo. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Boa noite! Boa noite, meu caro. Agora está tudo bom. Você que nem ia vir, esse negócio aqui ia dar problema que deu uma vez comigo, ia ficar só aquela vai, não vai, mas deu certo. André, meu amigo, muito prazer em revê-lo, né? A gente está aí afastado dessa pandemia, né? A gente não tem conseguido se conectar aí pessoalmente, mas é um prazer mais uma vez estar conversando comigo. O André é um amigo, é um cara que eu tenho uma admiração, como já falei para vocês, enorme. Mas eu gosto de não apresentar as pessoas, eu gosto de que as pessoas se apresentem. Eu queria falar o seguinte: quem é André Farias e quem é esse cara que eu estou admirando, que eu vou conversar com ele hoje sobre nosso Setembro Amarelo? Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, aqueles que vão entrar daqui para frente também. Bom, eu sou André Farias, sou um educador executivo paulista, que mora há muito tempo aqui na Bahia, 3 anos residindo em Salvador, e tem hoje uma perspectiva de vida totalmente diferente da que antes eu tinha. Sou professor também, sou professor e intérprete de Libras. Tem surdo aqui, viu? Mas como intérprete... tenho uma formação na psicanálise também, já exerci mais com surdos, a terapia, e também sou analista em acessibilidade. Então, essa parte da acessibilidade, da inclusão social, é uma das minhas bandeiras que eu defendo e que eu tenho o maior prazer e o maior carinho por estar atendendo essas pessoas, né? E sou um paciente que estou aqui ao seu dispor para a gente falar, conversar um pouco sobre essa doença, sobre essas questões hoje que aflige muita gente e que muita gente não consegue porque fica tudo entalado aqui. Então, é um nó na garganta. Então, estou aqui para a gente poder esclarecer muita coisa aí. Quando eu falo da minha admiração por você, André, e eu digo, na realidade, da sua coragem, né? Porque as pessoas que estão aqui acompanhando, que vão assistir esse vídeo depois, elas têm noção de quanto existe de preconceito, de quanto existe de uma forma distorcida, né, de se perceber as pessoas que tiveram algum tipo de adoecimento psíquico, né, adoecimento mental. Como eu já tive, como eu já falei na outra live que eu tive essa semana com o Nelson, que tive minhas 2 crises de ansiedade que bati no hospital, o próprio Nelson, que eu conversei com ele, teve sua depressão, como você vai relatar também. As pessoas têm essa dificuldade, né, de externar isso, porque isso, de certa forma, transmite uma fragilidade, né, que Benebral aqui nos escute, né, a coragem de ser imperfeitos, né. Então a gente acaba tendo em si, você ter essa coragem de transmitir, através da sua vida, através da sua vivência, essa realidade bem profunda, a realidade de quem vive na realidade, não viveu, que está vivendo, né,
está vivenciando isso, vivenciou isso em várias fases. Eu achei interessante a temática aqui que a gente colocou como tema, né? Essa conversa, né? Que foi muito legal, a questão do Setembro Amarelo, que já foi cinza para mim, né? Então eu queria que o André começasse em cima disso. O que é esse setembro que é amarelo hoje, mas um dia o André se viu num setembro cinza? Como foi isso, André? Bom, primeiro eu queria que todo mundo mandasse corações para a gente, ficasse clicando aí coração, 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 isso, muito obrigado. Porque se você faz isso, a live do hospital, ela vai estar uma das primeiras. Então, muita gente precisa ver essa live, então coloca coração aí para a gente, que hashtag a gente ama no aviãozinho também, né? Compartilha com o também amigo, com a mãe, com o pai, com o filho, com quem quiser. isso. Inclusive, minha mãe já está aqui assistindo aqui, então A minha também. A minha também. Pois é, então beijo para as mães. Já vivi muitos Setembro Amarelo cinzas, tá? A campanha Setembro Amarelo, ela começou em 2014. Pouco se sabe sobre o porquê dessa campanha, né? Mas essa campanha ela começou a ganhar muita visão através da CVV, e eu sempre, na realidade, eu sempre me escondi. Por que que eu falei assim, Setembro Amarelo, cinza, para mim? Porque eu já vivi muito isso. Então, a pessoa que ela tem depressão, ela não tem um olhar colorido. Ela começa a enxergar de todas as formas negativas. Uma delas, que é o olhar, tudo que ela vê, ela começa a enxergar cinza, preto e branco. Essa é a realidade de uma pessoa com depressão. E aí vai perdendo o gosto pela vida, vai perdendo o prazer por aquilo que está fazendo, não vai tendo mais prazer de estar com os amigos, não está trabalhando com mais efetividade, não tem, assim, diálogos. As pessoas, elas começam a se sentir mais inferiorizadas, se sentir rejeitada, elas têm esse olhar negativo e cinza, primeiramente para mim, né, no caso, né? Eu tinha esse olhar cinza para mim. Mas para os outros, eu sempre tentei mostrar que eu era uma pessoa feliz, que eu estava comigo estava tudo bem, que eu não tinha tantos problemas. Mas só que por dentro de mim, todas as vezes que eu ia dormir, existia... Eu vou usar uma frase eu vi uma reportagem falando sobre o cachorro preto, que conota muito a depressão. Então, todos os dias, eu sentia que no outro dia eu não merecia estar vivo, tinha muita vontade de morrer, mas não assim, a ponto de dar fim na minha vida, como eu já pensei algumas outras vezes, que a gente pode falar lá na frente. Sim. Mas a vontade que eu tinha era de morrer. Muito, muito mesmo. Eu não tinha prazer mais na vida. Então, assim, por isso que casou o tema, né? O Setembro Amarelo, que já foi cinza para mim. Porque eu já passei muito setembro, vamos colocar assim, desde 2014, triste comigo mesmo. Amargurado, chorando sozinho. A minha família só veio, só para você ter ideia, Alex, a minha família só veio ter noção do problema mesmo em 2018. Mas por muito tempo eu carreguei tudo e sozinho. Isso foi um fardo para mim, um fardo. E chega um ponto que você não consegue mais, você não aguenta mais isso. As pessoas falam que uma pessoa depressiva é uma pessoa fraca, e eu quero desmistificar isso. A pessoa com depressiva, ela é forte, porque todos os dias ela tem que acordar, não porque teve prazer, ela tem que sair da cama porque ela tem que se esforçar o dobro do que você está fazendo. O dobro que você fazia, você tem que colocar mais energia. E de onde você vai tirar essa energia? De onde? Então, assim, é algo que às vezes a gente fica tentando explicar de onde vem tanta energia para você conseguir ir trabalhar, enfrentar trânsito. E você vê todas as minhas qualificações aí que eu tenho, e isso tudo fez dentro desse processo. Isso não me barrou eu ser o profissional que eu sou. E assim, mas foi com muita luta. Mas assim, eu tenho percebido que muitas pessoas, elas têm ficado dentro da sua concha.
né? Ou seja, ninguém abre. Tem uma ostra ali, vai sair uma pérola, ok. Mas quantas feridas estão levando, né? Quantas pancadas estão levando? E às vezes as pessoas não se abrem. A verdade é essa, Alex. André, eu pegando esse gancho que você falou, né, que você, até foi interessante, o Nelson, que a gente conversou, se não me engano, antes de ontem, ele foi engraçado que ele falou assim, Alex, eu passei 40 anos sem saber que era depressivo. É, Quando eu descobri que era, que eu comecei a me tratar, comecei a me cuidar, eu percebi um mundo que não sabia nem que existia. Né? Você vê, né, como as coisas às vezes. Não foi 2 dias, 3 dias, ele percebeu que eram muitos anos, ele era um depressivo, não sabia que era, né? E acabou descobrindo, depois tratou isso daí. Aí eu queria que você faça o seguinte: já tem uma certa conotação de que, tipo assim, é alguma fraqueza, a pessoa passou por um sofrimento, aconteceu algo assim. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque o André, o cara que eu conheço, é o cara que já foi empresário, empreendedor, professor, é psicólogo, é psicoterapeuta, ou seja, um cara que faz um monte de coisa. E aí, como é? Como é que estava o André quando o André se percebeu, onde foi que o André percebeu que realmente o negócio estava ruim? E como foi essa fase do André, que é importante dizer isso, nesse momento que ele mais precisou de apoio? Apoio seja da família, seja dos amigos, seja do trabalho, porque às vezes a gente brinca assim, não, é besteira, menino. Não, não, frescura. Não, levanta aí que isso é besteira, tá com preguiça. Fala um pouco sobre essa. É importante vocês entenderem essa vivência. Você que realmente, André, eu posso falar, porque você já me contou, isso que você fala sobre isso, realmente foi até uma situação bem, bem profunda de até pensar realmente, né, em tirar a vida, né? Que eu então, eu sempre lutei, desde pequeno, para eu ter uma vida digna. Todo mundo faz isso, né? Só que a minha depressão, ela não vem pela essa questão de excesso de trabalho. Não é um burnout, né? Tem uns que falam burnout, outros falam burnout. Não foi por causa de trabalho, não foi por conta de, assim, de uma questão familiar, porque eu tenho uma família linda, maravilhosa. Então, assim, digamos assim, dentro do conceito familiar, para mim é uma família perfeita. Dentro daquilo que eu sempre me profissionalizei, eu sempre gostei de fazer mesmo. E eu sempre fiz com muito prazer, com muita entrega. Quem me conhece sabe, quando eu já dei aula, quando eu faço, ministro curso, palestras, as minhas entregas. Mas como que começou tudo isso? Isso já, como eu falei, isso vem ao longo do tempo, tá? Isso perpetua. E eu não me dava conta de que isso seria uma depressão. Eu sempre me mascarei. Quando eu fiz a psicanálise, você falou psicólogo aí, eu só queria só corrigir, na psicanálise, tá? psicanálise, foi um erro, fato falho. Quando eu fiz a psicanálise, dentro da psicanálise, eu comecei a me autoanalisar, que não é legal também, mas eu comecei a perceber, eu falei assim, esses pontos eu tenho. E como é que eu vou poder sair disso? E como nós não temos o poder de se autoavaliar nesse sentido de fazer uma anamnese ou fazer assim um autoconhecimento das dores que você sente, você sabe, mas como que você vai sair desse caminho? Você não sabe fazer isso. E aí eu comecei a falar, não, eu comecei a trazer a autonegação. Então, a autonegação, para mim, ela começou a ser muito mais forte. Em 2014, eu tive um staff mental. Nessa época, eu era empresário, também já era professor, e eu tive um staff mental, e na qual o psiquiatra me perguntou se eu poderia ficar afastado 30 dias, e eu fiquei 60 dias afastado da minha empresa, e que até hoje eu não consigo... Hoje eu não estou mais com a empresa, passei para frente, mas até hoje eu não consigo nem entrar mais na empresa, só para você ter ideia. E isso foi um acumulativo. Eu mudei depois para Salvador, e quando foi em 2018, eu já não aguentava mais as pressões que eu tinha comigo mesmo. Então, a ponto de eu pensei assim, talvez o fim é a melhor coisa para mim, talvez a morte é o melhor que se tem para minha vida. E por 2 vezes eu pensei, tá? Por 2 vezes eu pensei
a tirar minha vida, mas, assim, por outro lado, e isso eu descobri dentro da terapia, que as pessoas, elas têm o poder, assim, da automação. Você consegue, você pode, sim, falar, não, eu não vou cometer isso porque eu tenho família, eu tenho isso, tenho isso. Então, assim, eu pensei muito em alguém muito especial para mim, que é uma sobrinha, e naquele momento, assim, eu pensei nela. E então eu consegui esquivar disso, mas foi assim, mediante uma crise que eu estava, tá? Uma crise que eu estava. A grande pergunta é, por que as pessoas têm depressão, né? Eu costumo dizer que a gente não tem como abrir o cérebro para fazer um exame. Nós conseguimos detectar qualquer hoje doença através de uma ressonância magnética ou uma tomografia. Quem sabe, uma ultrassom, um raio-x. Mas a depressão a gente não consegue descobrir o porquê. São questões químicas. E, às vezes, para você chegar a um diagnóstico da depressão, você precisa estar com um psiquiatra para ele levantar um histórico. A partir do seu histórico que vai chegar nessa confirmação. Porque, às vezes, não pode ser depressão. Pode ser só uma outro transtorno mental que está também causando depressão em você. Mas o cerne da questão não é a depressão. Mas no meu caso, as dores eram muito fortes em mim, e então por isso que eu falo que dói a alma. Então ninguém acorda falando assim, hoje quero ser deprimido. Ninguém acorda falando assim, hoje quanto mais problemas eu tiver, melhor para mim. Ninguém acorda falando assim, se o dia for péssimo, tá ótimo. Ninguém acorda pensando nisso. Já a pessoa com depressão, isso vai se tornando assim mais latente, vai ficando, vai ficando, vai ficando, até o ponto de se tornar uma verdade para você. Então, assim, por muitas vezes eu acreditei em algumas mentiras que começaram a ser verdades para mim. Por exemplo, que eu não valia, eu não tinha valor, né? Então, eu comecei a me auto-sabotar de uma forma que isso começou a interferir até na minha profissão. E eu comecei a ver que eu já não tinha mais capacidade para exercer aquilo ali. E quando eu cheguei no esgotamento, que eu falo que quando eclodiu, foi 2018, foi um dia após, um dia antes do aniversário do meu irmão, que eu mandei um recado para minha família, dizendo que eu não queria mais viver. E naquele dia eu já estava, assim, pensando alguma coisa, porque eu não queria mais viver. A verdade é nua e crua. Eu não queria mais viver. Não queria mais viver. Como é que eu sairia desse plano aqui físico? Eu não sei. Mas a verdade é que eu não queria Mas mais chegou a esse viver. ponto. Entendi. Então, o que a gente tem que colocar em cash aqui é que toda depressão ela tem uma causa. Eu tinha uma causa específica, que isso foi tratado em terapia, não foi em medicamento. Então, a gente vai ter que começar a discutir aqui duas coisas aqui também, que é interessante, que é falar que a terapia, ela resolve e a medicação também, ela resolve. E as duas juntas, ela transforma também a pessoa. Eu costumo dizer, tem uma frase minha que eu falo que psicólogo e psiquiatras, eles são engenheiros e arquitetos da minha alma. Então, para mim, eles me reconstruíram. E uma das formas que eu me desnudei, vamos colocar assim, foi na terapia. Porque as pessoas me perguntam, o que se fala na terapia? Eu falei, tudo aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. Então, você É fala isso na mesmo. terapia. O profissional que está me assistindo aqui, eles sabem, os profissionais foram capacitados, igual eu fui capacitado para ser um psicanalista, justamente para ouvir. Né? Exato. E às vezes as pessoas me perguntam, viu, Alex? Mas como? Você estudou um pouco da mente da pessoa, das emoções, mas como que você fica doente, tá assim desse jeito? Eu falei assim, nossa, por que que a pessoa também que faz bolo, pão, tem glicose alta, tem também, assim, diabetes, tem colesterol alto, Pois como é. também alguém que também tem uma vida super Malha saudável, muito. né, Tem um tem, assim, infarto. uma doença. Então, assim, gente, a depressão, ela não tem escolha. Alguém, alguma pessoa vai ter a depressão, e isso é uma questão de reações químicas.
sabendo que tem depressão, que ela é sazonal, né? Existe, por exemplo, nós estamos nesse período agora e a tendência daqui para frente, a onda agora vai ser, a quarta onda vai ser a depressão. Então, a gente os psiquiatras e os psicólogos já estão muito atentos, e quem nada melhor do que você para falar de direção de um hospital para falar isso daí, não é verdade? Eu vou pular a parte técnica, porque senão eu chegar lá eu vou apanhar, né? Começar a falar besteira aqui, chegar a dizer assim, não sei o que. Mas você pegando essa colocação que você fez aí, eu gosto de dizer que você sempre fala assim, Alex, eu estou com as minhas vitaminas, né? Você fala que são as suas vitaminas, né? Isso. E pegando as suas vitaminas, eu acho interessante, eu vou pegar essa sua fala, e depois tem uma pergunta aqui, o Veridiano, que já falou que é seu fã, né? Sim, aqui nos nossos comentários. É o seguinte, o padre Fábio de Mello, famoso padre Fábio de Mello, fez uma live ontem, que eu achei fantástico, em que ele pontuou, bem interessante isso, olha, as pessoas têm um problema cardíaco, tá? E não tem problema nenhum passar o resto da vida tomando um remédio para o coração. As pessoas têm um problema na mente, um problema que tem que ser tomada a medicação, e tem problema porque vai tomar para o resto da vida a medicação. Eu vou dar meu caso. Aí você é fraco. Eu sou fraco. Eu tive um problema, eu tive um câncer de tireoide, tirei minha tireoide, graças a Deus foi curado, não teve mais nenhum tipo de problema. E eu todo dia de manhã, assim que eu acordo, eu tomo uma medicação de suplemento de hormônio, porque eu não tenho mais tireoide. E até, meu filho, até Deus quiser que eu vá daqui, eu vou ter que fazer isso. Aí eu vou dizer assim, mas eu vou ser fraco porque eu vou tomar um remédio, uma vitamina, como você coloca. E o Padre Fábio colocou isso muito forte em relação a isso na live de ontem. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, André, também, porque é um paradigma muito grande, né? Qual a diferença, cara? Tomar um remédio para um problema de pressão, ou um diabético que coloca... Olha, o diabético todo dia, mais de uma vez ao dia, enfia insulina na pele, não é tomando. Ele se fura todo dia. E a pessoa não se acha fraco porque tomou uma medicação que hoje em dia, André, tem medicação de depósito, que eu vejo no hospital, que você aplica uma injeção que passa 15 dias atuando no seu corpo. Fala um pouquinho sobre isso, meu. Então, eu fui muito resistente ao psiquiatra, por incrível que pareça. Quando eu tive a primeira crise aqui em Salvador, foi em 2018, agosto de 2018, eu ia fazer uma cirurgia, e aí eu fiquei com muita ansiedade, e não deu certo fazer a cirurgia, e aí meu corpo começou a ter reações. E eu estava na igreja e eu desmaiei dentro da igreja, e fui levado para o pronto-socorro, e fiquei 6 horas sem fala e sem movimentos do corpo. Então aí os médicos na hora lá investigaram tudo, fizeram tudo quanto é tipo de exame, não achou nada. E a única coisa falou assim, olha, no caso dele é um psiquiatra, tá? Ele tá com estresse. E nesse momento a minha noiva ela tinha falado que eu ia fazer uma cirurgia e tal, não deu certo e tal. E aí ele falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encaminhar ele para um psiquiatra e tal. Eu demorei praticamente quase 2 meses para eu procurar um psiquiatra, né? Com muita resistência, fui. O interessante aqui colocar, Alex, é que as pessoas nessas condições, elas não têm condições nenhuma, né, nesse estado que a pessoa está, melhor dizendo, ela não tem condição nenhuma de ir para um hospital, para um médico, para procurar um profissional. E eu te falo assim, eu não sei de onde que eu tirei força, porque eu fui sozinho, né? E eu cheguei lá com muita restrição, e fui, assim, com muita vergonha, com muito medo, com muito preconceito comigo mesmo, me sentindo falando que eu sou fraco, por que eu estou passando por isso? E quando eu comecei a tomar a medicação, automaticamente, os médicos eles já dizem que qualquer medicação vai fazer efeito após 2 semanas. E a medicação que ela passou, infelizmente, ela não trouxe um resultado bom para mim, e eu comecei a prolongar esse tratamento com essa psiquiatra, e assim, o meu tratamento com ela era só 15 minutos, porque infelizmente, pelos planos de saúde, a gente encontra ainda, tem um plano de saúde, mas você também tem uma limitação, tá? 15 minutos. Então eu começava a falar alguma coisa, ela, não, André, calma, tá bom por aqui hoje, mês que vem a gente continua.
E isso, quando eu estava começando no cerne da questão, para falar um pouquinho para ela, tudo bem, psiquiatra não é psicólogo, psiquiatra não faz terapia, beleza. Mas o profissional, na minha visão, ele tem que entender por que ele está passando aquela medicação, então. E não deu certo, e eu comecei a ter mais crises, mais crises. E passei por 2 psicólogas, também não deu certo, e que é normal, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês. Nenhum psiquiatra vai chegar e vai ser o Deus para você, e nenhum psicólogo também vai ser o salvador da sua vida. Você vai chegar, primeiramente tem que criar conexões. E, infelizmente, com os profissionais eu não criei conexão. E quando eu falei esse dia aí, no dia 11 de novembro, que eu falei que eu não queria mais viver, no outro dia, me deu vontade, eu procurei uma pessoa e falei assim, me passa o número daquele seu psicólogo, eu vou lá. E aí eu entrei em contato com ele falou assim, você pode vir aqui meio-dia? Eu falei, vou. E quando eu cheguei lá, mal eu sentei no divã, né, vou colocar assim, eu já comecei a chorar, porque existia uma dor muito grande dentro de mim. Uhum. Então, existia algo engasgado. E eu mais chorei do que falei. E isso, naquele momento ali, o meu choro com a fala dele criou uma conexão, que até hoje, o meu psicólogo, quero mandar um beijo para ele, o Hélio, e dizer que eu sou muito grato pelo profissionalismo que ele tem, né? E até hoje, assim, a gente tem uma conexão muito boa. O Hélio foi do abraço? Hã? O Hélio foi a pessoa, aquele que você foi, que assim que chegou, lhe deu um abraço? Foi o Hélio? Foi. O Hélio me deu um abraço tão apertado, que eu acho que ficou até um gostinho até hoje, porque hoje na pandemia a gente não pode mais se abraçar. Mas até hoje eu tenho um gostinho do abraço dele, assim, sabe? Eu me senti amparado. E comecei a fazer essa terapia com ele, com essa medicação. E logo após ele sugeriu que eu trocasse de psiquiatra. E eu falei que não. Mesmo sabendo que eu não estava bem, continuei com a mesma psiquiatra. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a pessoa com depressão, quando ela começa o tratamento, ou até antes de ter o tratamento, começa a ter muitas resistências. E às vezes, após a medicação, pode ser que um efeito colateral pode ser criar muita resistência. Você consegue ter uma autonomia, e aí você fala assim, não, porque eu estou bem, eu não quero mais saber de você, da sua opinião. E você vai tendo essa autonomia, tá? Você vai tendo, mas que isso não é benéfico. E essa medicação realmente não foi legal para mim. E uma das coisas que eu precisei fazer foi contar no meu trabalho, tá? E isso eu tive um apoio muito grande, né, com o setor. Eu não vou falar empresa total, mas eu vou falar que a minha gestora e o meu setor, eles me abraçaram. Elas me abraçaram. Porque, assim, eu falo que nada na vida da gente acontece por acaso. Eu fui trabalhar num setor que só tinha psicólogas, mas nem por isso elas fizeram terapia comigo. Mas, assim, o acolhimento, gente, isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho falado muito para as empresas é o acolhimento. Quando dentro da sua empresa alguém demonstrar ou falar que está com depressão ou que está se sentindo mal, não cria rótulos para ela. Também não fala palavras dentro daquilo que ela está sentindo para tentar melhorar. Abrace. Eu acho que é a melhor coisa falar assim, ó, estou aqui com você. É um bom conselho. Tamo junto. Não tem aquele tamo junto? Sim. Então fala assim, ó, tamo junto. Eu tô aqui com você. O que você quer que eu faça por você? E essa é uma pílula que eu tenho para mim. É a perguntinha mágica. O que eu posso fazer por você? Você sabe por quê, Alex? A pessoa, ela vai ter vontade de se expressar. Aí você dá liberdade para ela começar a falar daquilo que ela está sentindo. E isso foi um remédio muito bom para mim, que a minha noiva fez comigo, porque às vezes, sabe o que eu queria fazer? Nada. Eu queria ficar quieto. Eu só queria ficar quieto. Eu só queria ficar quieto e queria que ela ficasse do meu lado, se possível. Pronto. Aí passava, pronto, eu queria... Depois eu queria, eu quero sair, eu quero ir a um shopping. Vamos no shopping? Ah, vamos. Eu gosto de tomar muito café. E aí a gente sempre saía. Mas voltando a essa questão aqui da medicação, eu precisei trocar de outra médica, eu fui, e essa minha consulta durou 1h20.
E a primeira coisa que chegou lá também foi um abraço. Então, gente, o abraço, ele é um remédio, um bom remédio. Só para a gente deixar claro, né, André, isso aqui, a pessoa está assistindo lá, pessoal, tem profissional de todas as áreas, de todos os tipos. A gente tem que ter muito clareza em relação a isso, tá? Mas, assim, o André colocou uma coisa muito importante que eu vou reforçar para vocês. A situação que o André se encontrava, né, André, não dava, quando ele colocou, não era só o psicólogo que ia tratar, o próprio psicólogo falou, você precisa de um psiquiatra, né? A gente tem que deixar claro assim, há situações, sim, que o psicólogo ele consegue dar uma condição, né? Mas há situações que são químicas, né, que estão acima da capacidade dele, porque não é a área dele, que é necessário realmente estar com a medicação para que traga a pessoa daquela situação como o André estava, ao ponto de pensar em tirar a vida. E aí, nessa reconstrução, a atuação, como o André colocou, é fundamental. É fundamental a participação do psiquiatra e do psicólogo, cada um atuando na sua área. É tanto que no hospital psiquiátrico, para vocês terem ideia, é obrigatório você ter o psiquiatra, que é hospital, a base é médica, isso não tem como ser feito, qualquer hospital que você for, o médico é quem interna o paciente, mas eu tenho psicólogo acompanhando, eu tenho terapeuta ocupacional acompanhando o paciente, certo? Além disso, lá no nosso lado, eu tenho educador físico, eu tenho nutricionista, eu tenho outro papel fundamental, ainda mais na relação que existe, muitas vezes familiar, que é o assistente social, que faz um baita trabalho, porque ele entende as relações sociais, que aquela pessoa está incorporada e ajuda em relação a isso. Então, assim, a doença mental não é um tratamento de um único profissional, né, André? Não é só um que vai resolver. Tem que ter uma equipe, né? Até porque isso aqui é muito complexo, não é simples, não é um braço quebrado, é só cabeça, né? Exatamente. E eu costumo dizer que você precisa ter uma equipe boa. Agora, de tudo, nem todos os lugares nós vamos conseguir isso. Por exemplo, no serviço público é muito difícil, a gente sabe. Eu também, por mais que na época, por mais que eu fiz muito pela questão, digamos assim, com um plano de saúde, mas teve muitas coisas que eu precisei fazer particular. Porque não dava. Meu plano de saúde, eu sempre costumo dizer, né, não era gatinho comigo, ou seja, não era tão bom como eu esperava. Então, hoje, assim, eu procurei nutricionista, eu faço acupuntura, ó, minha orelha está cheia de aqui, eu faço acupuntura. Sementinhas, aquelas sementinhas. Sementinhas, tem que ficar apertando o tempo todo, toda semana vai lá, coloca uma agulha, e eles trabalham. Gente, a acupuntura tem um resultado muito eficaz mesmo. Eu sou prova disso, já tem praticamente 2 anos que eu faço acupuntura, e assim, porque a depressão, Alex, as pessoas acham que só interfere na mente, não é. A depressão, ela começa na mente e depois ela somatiza para o corpo. Eu tinha dores, às vezes, assim, do nada, no meu corpo, que parecia que eu ia torcer, meus ossos pareciam que iam torcer. E quando eu estava fazendo academia, a minha vontade, eu vou falar bem uma coisa bem aqui para você, às vezes, assim, é até assim, estranho falar, mas às vezes quando eu fazia um exercício muito pesado, era tanta dor, que me vinha cólicas abdominais a ponto de querer defecar ali onde eu estava. Então, assim, tão forte que era isso para mim, sabe? E eu, assim, eu acabei desistindo da academia, porque é algo que eu não me identifiquei, e me identifiquei muito no Pilates. Então, hoje eu faço o Pilates, que agora eu estou preguiçoso, na pandemia, não fiz nada dentro de casa, confesso aqui para vocês, mas amanhã eu estou voltando. Tenho a acupuntura, tenho uma nutrição, que eu sempre, quem vê aí meus posts também, sempre estou tendo uma comida saudável, porque se você coloca algo de bom para você dentro do seu organismo, automaticamente você vai ter uma mente também mais sadia. Eu estou precisando fazer isso também. Então, assim, eu aconselho todo mundo a procurar, e isso eu fiz tudo sozinho, gente. Eu não tive, assim, eu não tenho ninguém em Salvador, a não ser minha noiva, só que a minha noiva, ela mora em outra cidade, e eu faço isso tudo sozinho, tá? Eu poderia ter solicitado meus amigos, sim, mas tem algo da depressão que é muito, às vezes, assim, não quer ferir o orgulho, que você quer ficar sempre sozinho. Eu André, tenho 15 amigos aqui. Termina, desculpa. É porque o Wilson perguntou, eu estou vendo o tempo aqui
indo embora, porque tu Uhum. sabe, né? Começa a conversar, começa a conversar, começa a conversar, pelo menos ela já foi 40 minutos. É, já Né? tá Já aqui. foi Tem 40 pergunta do minutos. Veridiano É. também. Então, vamos fazer, vamos responder o Wilson, porque a do Veridiano eu vou deixar para depois, porque eu quero pegar o link de um seriado, não, desculpa, documentário que eu assisti antes de ontem, que pega muito lá no link lá do que o Veridiano falou. Então, primeiro responde rapidinho ao Wilson, que ele perguntou, fale um pouco mais para as pessoas que convivem com pessoas que sofrem dessa enfermidade. O Wilson é um colega, um amigo lá de Teixeira de Freitas, né? Um abraço para você, para sua esposa. Wilson, para quem convive, por muitas vezes vai precisar também fazer terapia, tá? É um dos conselhos que eu faço. Se for algo que o psiquiatra já vem ao longo do tempo sendo acompanhado pelo psiquiatra, essa pessoa, eu aconselho você também fazer terapia, porque você vai aprender a como lidar com essas pessoas, tá? Mas uma das coisas mais importantes é sempre você deixá-la à vontade de falar o que está sentindo e não ter julgamento. Então, permita que a outra pessoa fale e você empreste seus ouvidos, tá? Se é uma pessoa casada, empreste seus ouvidos para sua esposa, não para falar da sua vida de casal, mas falar dos seus sentimentos, e vice-versa. Se é um filho, empreste seus ouvidos para que ele fale. E coloque também, eu acho que assim, uma grande fraqueza dos pais é não contar as fraquezas para os filhos. Eu cresci vendo isso dos meus pais, sabe? Minha mãe que está me assistindo aí, ela sempre falou pra gente das fraquezas, das lutas. Uma das coisas que ela sempre falou, assim, ó, não crio filho para viver na barra da minha saia. E vocês têm que ir no médico, porque eu sento lá na maca, vou no ginecologista. Então a gente cresceu ouvindo isso, e de uma forma assim, bem natural, que eu falo isso para todo mundo. Você precisa permitir que o outro se expresse. Então, o meu Legal. conselho permita, e se você não tiver condição de se permitir nesse momento, procure um profissional também para aprender até mesmo você se ouvir e ouvi-la também. Eu acho que isso é muito importante. E aí, agora, E eu queria só resgatando falar lá o aqui, ó, nosso... Diga. eu só queria falar que a minha irmã mandou aqui um conselho para quem tem um familiar com depressão: não desista de amar, compreender, dar todo o carinho e apoio, né? E ela está dizendo Legal. aqui quanto orgulho eu tenho de vê-la assim. Eu também tenho orgulho hoje de me ver assim, né? Afinal de contas, eu Parabéns. falei que hoje tem um arco-íris de afinidades, de oportunidades, melhor dizendo. Hoje eu vejo isso, viu, Alex? Graças a Deus. E tem outra também, viu, Alex? Eu sei que você é católico, eu sou Sim. cristão, e uma das coisas que impede muitas pessoas hoje é a fé. A fé que você vai falar assim, mas você, Alex, você não é cristão? Você não ora para Deus? Ai, cadê? Uai, tenha Ah, mais fé, Jesus. sabe? Aí dá vontade, eu já falei uma vez com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu tenho fé, mas eu queria muito que Deus pudesse me dar mais serotonina, mais noradrenalina, mais dopamina, sabe? Eliminar mais os meus cortisol, porque eu estou muito estressado, Eu estou vou muito pegar, cansado, então... eu vou pegar esse ponto aí que você colocou agora, para participar da pergunta do Zé Herediano, o que eu falei há pouco tempo. O padre Fábio de Mello, que é uma Uhum, pessoa que sim. reza mais, que é uma pessoa mais de Deus, que é uma pessoa que, vamos lá, só para deixar claro, entregou a sua vida a Deus. Ele disse ontem, eu pensei em me matar. Então, a espiritualidade, isso é dentro, cada vez mais, é visto como parte importante no tratamento, certo? Mas esse papo de que porque falta Deus para você, isso é uma conversa fiada, cara. Isso é papo Uhum. furado, não é assim. Então, voltando para o grau religiano, né? Eu vou pegar, depois não sei se você já pegou na rede social depois sobre isso. A Netflix lançou, acho que essa semana agora, um documentário chamado Dilema das Redes, certo? É um documentário que eu acredito que todo mundo deve assistir, porque ele mostra a influência que a rede, no caso as redes sociais, tem na vida hoje de todos nós, certo? E o que me chamou a atenção, que eu trago para você, foram os números absurdos do aumento de suicídios entre meninas entre 15 e 18 anos.
tendo partido esse aumento exatamente do início da rede social. E aí, naquele ponto, ele demonstra, até no documentário, ele faz uma dramatização de uma menina que vive para os likes, vive para ser, né, agraciada, e qualquer coisa que fala em relação a ela, ela já começa a sofrer porque a orelha é grande, ou porque quer ter o... eu descobri até que tinha uma doença aí, eu não sei como é o nome, que as pessoas começam a procurar um médico para fazer um tratamento, para ficar igual os filtros de Snapchat. Então, assim, só para você ter ideia. E o Verdi perguntou, né? Como é que a gente fala isso? Como é que a gente observa isso nos filhos? Como é que a gente cuida disso dos filhos? Eu trago isso para a gente colocar em discussão aqui, tem um pouco mais de 15 minutos, porque eu acho que eu como sou pai, minha filha tem 4 anos ainda, mas é difícil você não conviver com o telefone celular, porque o pai está o dia, a mãe está o dia, a criança fica difícil. Não, você não pode, mas papai pode. É complicado você fazer isso, né? Como é que a gente vai conseguir, né? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu que é pai, eu que sou pai. Esse seriado me deixou com a cabeça a mil pensando em mim também, né? O quanto eu estou sendo induzido e levado para uma rede social. Não que ela não seja benéfica, mas que ela acaba nos manipulando, até porque ela precisa monetizar. Fala um pouco mais como é que você percebe isso no seu dia a dia. E eu como pai, o Veri como pai, como é que você percebe isso? Olha, respondendo a pergunta do Veridiano, são 3 coisas que a gente pode começar a perceber que se os filhos não estão bem, né? Primeiramente, falta de apetite, insônia, tá? E desânimo para as coisas. Aquilo que você percebe, se é um menino que gosta de jogar bola, ele não quer mais ir. A menina que gosta de fazer qualquer outra coisa, ele não gosta, não quer mais fazer, ou começa a ter restrições, ou fala assim, vamos comer alguma coisa, na hora do almoço, nas refeições, começa a perceber que não estão comendo direito, isso já é um sinal de alerta. Lembra do triângulozinho com exclamação? Acende ele. Acende porque já é um indício. Em adolescentes, a gente já começa a perceber isso com mais, às vezes assim, mascara tanto que a gente não consegue perceber. Porque hoje eu falo assim, não, eu como qualquer coisa, tá bom. Mas se você começar a perceber que o seu filho não está dormindo bem, se ele começar a reclamar isso, eu acho que isso é um alerta. Não só para os filhos, mas também como para outras pessoas adultas, né? Eu que venho do campo acadêmico, das universidades, eu já vi muitas situações de alunos que passavam a noite acordado, depois tinha que tomar Rivotril para conseguir ficar bem dentro da sala de aula, Red Bull com café, né? E às vezes, quando eu chegava dentro de sala de aula, não conseguia se manter emocionalmente bem, começava a pegar a própria caneta e se mutilar. E às vezes ia para o departamento que eu trabalhava. E quando eu chegava lá, e por muitas vezes eu perguntei, o que está acontecendo? E aí ela só abaixou assim, para mim, e falou assim, isso aqui. Então, assim, a automutilação. Então, a gente começa a perceber. Então, assim, às vezes, os adolescentes, eles começam a dar indícios dessa questão da mutilação, da automutilação, de algumas coisas, assim, tipo, alguma perversidade também. Isso faz que você liga sempre esse alerta. E para as pessoas adultas, simplesmente quando você já não tem mais prazer de fazer aquilo. Por exemplo, ir trabalhar já é um peso para você, está sempre muito cansado. A gente acha que depressão não cansa a pessoa, mas cansa muito. A minha vontade era ficar dormindo o tempo todo. Tá? E quando você falou a questão do suicídio, hoje lendo algumas coisas, eu vi uma reportagem no Tribuna Online, lá disse que hoje no mundo já está dentro do torno de 1 milhão de pessoas. Segundo as minhas pesquisas, são 800 mil pessoas por ano. O Brasil tem 12,5 mil pessoas por ano. Olha só para você ter ideia, 12 mil. É muita gente, né? Para você assim, falar, estou perdendo a vida. E quando eu fiz uma palestra em parceria com a CVV, ano retrasado, a CVV disse que aqui em Salvador, a cada dia, 4 pessoas suicidam, de 3 a 4 pessoas. E isso é quando os socorristas vão lá ver, né? Tipo o SAMU, porque tem gente que já leva para o hospital. Mas, assim, olha para você ver que não para uma cidade de Salvador, por dia,
E às vezes a gente não tem, assim, esse entendimento de que há um sofrimento muito interno. E uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui, Alex, da questão dos estereótipos que se coloca para as pessoas, assim, que é fraca, que pode ser frescura, que isso ela tem que ser mais forte, né? E isso vai trazendo para a pessoa uma piora, tá? E isso vai gerando também, isso principalmente dentro das empresas, o chamado hoje que é a psicofobia, ou seja, você está trazendo um trauma a mais para aquela pessoa, você está discriminando aquela pessoa por estar aquilo ali, você não fez o serviço hoje porque você não dá conta, ou porque você é realmente incompetente. Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado hoje em se falar com relação à emoção do outro. Eu fiz um curso recentemente sobre gestão de empatia, gestão com empatia, e uma das coisas assim que a gente precisa sempre fazer, antes de eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que gerar isso em mim. O que é empatia? Então, a pessoa ela tem que se perguntar, se fosse comigo, como é que eu me sentiria? Então, assim, imagine você com depressão. Não consegue imaginar? Por exemplo, a minha mãe, ela tem 73 anos. Eu já perguntei para ela, mãe, a senhora já teve tristeza na vida? Já tive. A senhora já teve um momento de querer morrer? Não, nunca tive. A senhora já teve momento, assim, de acabar, de falar que nunca vai dar certo? Não, nunca tive. Mas o filho da senhora, que ela está me vendo hoje, já teve. Então, assim, por mais que eu lute, é isso daqui. Mas isso é uma reação química, Alex, tá? E hoje, eu quero dizer para você que eu tomo minhas vitaminas. Só que, gente, as minhas vitaminas é o modo figurativo que eu falo, tá? Eu faço acompanhamento com um psiquiatra, eu tenho a minha medicação, eu tomo todos os dias pela manhã. Hoje eu vejo tudo claro para mim, eu tenho uma mente super ativa novamente, tem hora que eu tenho que até dar meu psicólogo fala, calma, porque não é bem assim, porque hoje minha mente, ela trabalha muito, e eu não gosto de ficar uma pessoa parada. Por exemplo, pandemia está sendo bom para mim? Não, eu não trabalharia home office, não adianta, para mim eu tenho que ir para a rua, eu tenho que pegar trânsito, eu tenho que dirigir, eu tenho que ver barulho, eu gosto, sabe? Hã? Tem que se movimentar. Eu preciso. Então, assim, eu tenho minha medicação, eu tenho minhas terapias que eu faço, eu tenho as outras terapias alternativas, e uma das coisas mais importantes de falar é que tudo para hoje na vida tem solução. Inclusive, agora me fugiu a palavra, mas hoje a psicofarma, isso que eu quero falar, a psicofarma hoje está muito mais avançado. Inclusive, hoje, já tem, creio que já do seu conhecimento, uma forma de você, através do seu DNA, identificar qual é uma medicação adequada para o seu organismo. Ao invés de você tomar um Rivotril e ficar, ao invés de você tomar uma sertralina, qualquer outra coisa, você ficar, então você tem um remédio que é bom. Agora, lembrando o seguinte, tem uma pessoa que me perguntou, falou assim, qual é o remédio que você fala? Eu não falo qual é o remédio que eu tomo, tá? Por quê? Por uma segurança sua. Porque o remédio que faz bom para mim não vai fazer bom para você. Quem vai falar isso é o psiquiatra. Então, perfeito, não caia nisso porque um remédio faz bom para um e para o outro. Não é o indicado. Se não é o Delflex para dor de cabeça, tem um remédio para qualquer outra coisa assim, você vai à farmácia. E você, André, a gente resta só 5 minutos, praticamente, para a gente conversar. Primeiramente, queria te agradecer. Te falar, né, que no começo eu falei, mas vou colocar com você aqui presente. A partir de hoje, a gente está com uma campanha online, Setembro Amarelo, hnl.com.br, onde você vai entrar nesse site e você vai clicar lá na opção escuta qualificada, vai ser levado para um ambiente de telemedicina, onde você vai poder fazer um agendamento para a partir de amanhã, durante os dias de amanhã até o dia 30, fora sábado e domingo, vai ter pessoas profissionais do Hospital Consular que vão estar fazendo escuta qualificada para qualquer pessoa do Brasil. Então vai ter meia hora, você vai poder entrar lá, custo zero, fazer seu agendamento, vai ser feito via online, onde você vai receber um SMS no dia e na hora, vai fazer aqui, como estamos conversando, vai ser igual como está aqui, batendo um papo com essa pessoa, né? Ou seja, é uma forma da gente contribuir com a sociedade,
porque a gente quer realmente que as pessoas estejam bem, a gente quer que a gente possa realmente ser uma situação filantrópica, que acredita nisso, no bem-estar das pessoas, e a nossa forma de contribuir. Então, quem quiser, entra no site depois, avisa para os amigos, passa a indicação aí, tá lá, como eu falei, é gratuito, e tem lá meia hora, no ambiente, pessoal, reservado, não é WhatsApp, não é Skype, porque a gente tem que ter segurança de informação, então não fica gravado, ninguém fica registrado nada, ou seja, é meia hora que você bater papo com um profissional da área de saúde, que convive dentro do hospital psiquiátrico, que vai poder te escutar e te orientar, pelo menos dizer, olha, procura esse profissional, vai para cá, vai para lá, vai te dar uma dica, né, de como você deve prosseguir. Eu acho que isso é importante, isso faz um diferencial muito grande, a contribuição até pequena, vamos dizer assim, mas a gente é uma coisa importante estar contribuindo dessa forma. Meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar fazendo isso, você estar aqui comigo, disponibilizando seu tempo, contando a sua história. Já falei, eu sou seu fã, porque você é um cara realmente vencedor, um cara que realmente eu não consigo nem imaginar, não consigo ter essa empatia de imaginar o que é a dor que você sentia, né? Mas você coloca na dor do outro. Cara, tem dor que você não consegue se colocar, você tem que se colocar, mas é difícil você querer conseguir entender, porque não dá para entender, né? Não dá para você entender. Você não consegue imaginar como é imaginar não viver, né? Então, assim, para você é tão fora do padrão que você não consegue, né, chegar a esse ponto dessa imaginação. Então, meu amigo, faça o fechamento aí, deixe suas palavras, mas às vezes o Hospital Nosso Lar lhe agradece muito esse seu tempo. Olha, eu vou fazer uma coisinha aqui. Faça! Eu tenho aqui, sabe, eu queria que cada um pudesse receber um girassol na sua casa, para que isso pudesse realmente ser uma forma de você se sentir amada. Então, para vocês que me assistiram, para vocês que assistiram aí o Alex, um girassol para você, é uma felicidade para mim estar aqui compartilhando tudo isso que eu vivenciei. E falo, tá, que nos dias cinzas sempre há um arco-íris, sempre vai surgir um arco-íris. E os arco-íris são as oportunidades que vão dar à sua vida, tá bom? Então creia, tá bom? Você que está passando, que tem um familiar, creia, isso vai passar. Mas você também precisa buscar ajuda. Se não tem força, peça para alguém. Alguém vai te pegar no braço e vai te levar para o lugar que você merece estar, porque nós merecemos viver e viver em abundância, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Alex, muito obrigado, estou sempre à disposição do hospital, da sua também, e quando quiser me chamar aí para a gente conversar, a gente tá aí, tá bom? Meu irmão, grande abraço, grande aperto no coração aí, abração para você. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tá gravado, tá? Se quiser depois assiste, reassiste, passa pro amigo, pro parente.